Bom dia, meus amigos. Vamos à nossa correção de português. Nós temos aí o texto, né? Seu cachorro consegue te entender? Veja o que os estudiosos dizem, né? Então, aí os pesquisadores americanos estudaram cães de várias raças e sexos para resolver essa questão, né? E aí vai falando, né? Vocês devem ter lido o texto, onde eles revelam, né? Que os cachorros confiam em muitos outros sinais para seguir o comando verbal, como olhares, como gesto, expressões emocionais, né? O cachorro geralmente ele atende mais assim, né? Você percebe que ele tem esse lado, né? Que com essas expressões fica muito mais fácil para aqueles assim, para eles atender os seus donos. Por exemplo, aqui, os cachorros que fizeram parte do estudo passaram meses sendo treinados por seus donos. Então, olha lá, eles deviam aprender o nome dado a dois objetos, um brinquedo macio, outro duro. Então, as atividades cerebrais foram observadas por ressonância. Que acontece? Enquanto os donos pediam os brinquedos e também diziam outras palavras para observar a atenção do cachorro, os estudiosos analisavam a reação cerebral dos animais. E o que aconteceu? Mostrou que a região auditiva do cérebro dos cães ficou mais ativa quando os donos diziam coisas que não estavam relacionadas ao objeto, mostrando que os cachorros fazem um esforço constante para nos entender e agradar. Então, como foi falado ali na página anterior, né? O comando por os olhares, pelos gestos, né? Pelas expressões emocionais. Então, isso quer dizer que os cães, ele presta mais atenção nessa parte, né? Aí aqui tá. Basicamente, os cães querem agradar os seus donos e talvez também receber elogios e comida, né? E realmente, né, quando eles ficam atentos a isso, fazem aquela gracinha, e você vê que eles param para poder ouvir os seus donos, o que os seus donos estão falando. Tem gente que fala que até conversa com o cachorro, né? Aí, quer dizer, é muito interessante isso. Por quê? Porque é uma ligação que tem, né? E o cachorro, o quê? Está comprovado, como aqui esses pesquisadores falou, que as expressões emocionais, né, tem muito a ver. Aqui também fala, ó, os cachorros confiam em muitos outros sinais para seguir o comando verbal, como olhares, gestos, é o que eu acabei de falar, né? Os pesquisadores puderam então afirmar que nossos cachorros conseguem de uma forma mais rústica nos entender. Então vamos lá as nossas respostas da nossa interpretação. Nós temos aqui, ó, a interpretação oral, que eu espero que vocês tenham feito, e nós temos aqui a nossa interpretação escrita. Vamos lá? Para chegar a um resultado, os pesquisadores seguiram algumas etapas. Ordene-as abaixo conforme foram relatados no texto. Aí nós podemos ver aqui e tá colocando em ordem, né? O primeiro aqui, os cães tinham que aprender os nomes dados a dois objetos. Foi a primeira situação, né? Então vamos estar colocando aqui. Peraí, só um minuto. Então vamos colocar número 1. O número 2, ó, as atividades cerebrais dos cães eram observadas por ressonância. Número 2, está tudo de acordo com o que estava no texto. E o 3 observou-se que os cães fazem esforços para entender e agradar os donos. Certo, amigos? A que resultado os pesquisadores chegaram? Então ficou 1, 2 e 3. Perdão, 3, 2 e 1. A que resultado os pesquisadores chegaram? Eles concluíram que os cães
que os cães entendem os donos. Ai, acabei juntando aqui. Espera que eu vou ajeitar, amigos, espera aí. Então, concluíram que os cães entendem os donos, mesmo que de forma rústica, né? Rústica quer dizer o que é rude, grosseira. Então, mesmo dessa forma, os cães entendem os donos. Certo, amigos? E aqui está assim: releia um depoimento apresentado no texto. Basicamente, os cães querem agradar os seus donos e talvez também receber elogios e comida. Conta Bernes. Assinale a importância desse depoimento. Ele comprova o fracasso da pesquisa ou ele garante a credibilidade das informações apresentadas? Garante a credibilidade das informações apresentadas, né? Eles sempre querem agradar os seus donos, né? Para receber realmente o elogio e principalmente a comida, né? Certo, amigos? Qual é a função das fotografias que acompanham o texto? É mostrar a relação entre os donos e seus cães, né? Lá no texto tem uma menininha, duas menininhas e um menininho, né? Com um cachorrinho e mostrando assim o maior carinho dele com os cães, né? Das crianças com os cães. Aqui, associe as informações a seguir de acordo com o texto. Instituição responsável pela pesquisa, aqui está o nome da instituição, que é a Universidade Emory. Pessoa responsável por coordenar a pesquisa, que é o professor Gregory Bernes. E país onde a pesquisa ocorreu, Estados Unidos. Aí nós vamos fazer a ligação de acordo com o que está no texto, certo, meus amigos? Com o nome do país, com a pessoa e o nome da instituição. Então, com que objetivo o texto lido foi publicado? Assinale com um X. Argumentar sobre a importância de uma descoberta científica, divulgar uma descoberta científica ou narrar uma história sobre uma descoberta científica? Divulgar uma descoberta científica, tá bom, meus amigos? Releia o crédito que aparece Releia o crédito que aparece no final do texto. Com base nisso, é possível concluir que o texto foi publicado em uma revista na versão impressa ou online. Online, certo, amigos? E a que público esse texto se destina? Se destina aos leitores da revista Aventuras na História e aos interessados em assuntos relacionados à história também, certo? Então, aqui, amigos, voltei aqui novamente, ó, aos leitores da revista Aventuras na História, que é com a letra maiúscula aqui também, até essa revista aqui, Aventuras na História. E aos interessados em assuntos relacionados à história também, tá bom? Aqui está falando, o texto de divulgação científica tem por objetivo divulgar resultados de pesquisas científicas para quem não é especialista. Costumam ser apresentados os nomes dos pesquisadores, da instituição e do país em que ocorreu a pesquisa, bem como os métodos usados para chegar aos resultados. Igual quando a gente marcou aqui em cima, né? E mostrou as informações que sempre tem o nome da instituição, a pessoa responsável pela pesquisa e o país, ok? Agora vamos à nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre graus do adjetivo, comparativo e superlativo. Você já sabe o que são adjetivos. Agora vai aprender como empregar os adjetivos para indicar comparação e para intensificar características. Veja a seguir em que Narciso observa seu próprio reflexo na água. Depois leia as três frases que acompanham Narciso. Ó. Narciso está mais pálido que seu reflexo. Narciso está tão pálido quanto seu reflexo. E Narciso está menos pálido que seu reflexo. Aqui está mostrando três formas diferentes. Aqui falando que ele está mais que,
que ele está mais pálido que seu reflexo, então está usando mais que. Aqui está usando tão quanto, e aqui está usando menos que. Então vamos lá. Nas frases, a cor de Narciso é comparada à cor de seu reflexo. Contorne o adjetivo usado nas comparações. A gente sabe que o adjetivo é uma característica, né? Então, se a gente for contornar lá, a gente vai ler e vai perceber logo que o adjetivo aqui está sendo pálido, ok? Agora, na letra B, tá assim. Numere os quadrinhos de acordo com as frases acima. Aqui tá em número romano, 2 e 3. Aí nós vamos perdão. Nós vamos numerar de acordo. Então, nesse primeiro aqui, indica que Narciso e seu reflexo são iguais. Qual vai ser a frase ali em cima que está mostrando que é igual? Aqui está falando que é mais que, aqui menos que, e aqui está falando tão quanto. Se eu falar assim, Joana é tão estudiosa quanto Fernanda, eu estou querendo dizer que tanto Joana quanto Fernanda são estudiosas. Então, eu estou mostrando que é a mesma coisa, são iguais. Então, vocês vão observar aqui e vão estar comparando esta frase para numerar. Já na segunda frase, está falando assim: indica que a palidez de Narciso é inferior à palidez do reflexo. Inferior. Então, quando falo inferior, eu não falo nem mais que e nem tão quanto. Eu falo que menos que. Menos que, né? Aí também eu posso dar um exemplo. Essa fruta é menos saborosa, né? Por exemplo, só vou dar só um exemplo, tá, gente? A maçã é menos saborosa que a banana. Eu tô, né, eu tô mostrando que a maçã, no caso aí, é inferior à banana, certo, amigos? Então, eu só estou só mostrando aí um exemplo para que vocês possam entender. E por último, aqui está querendo dizer que indica que a palidez de Narciso é superior à palidez do reflexo. Aí, quando é superior, é mais que. É quando eu posso também dar um outro exemplo. Este filme é mais bonito que o outro. Tipo assim, falar o nome do filme. Eu tô falando que um é mais que o outro. Então, eu tô mostrando que um é superior ao outro. Tá bom, meus amigos? Com base na atividade anterior, sublinhe a frase que corresponde adequadamente à cena. Tá bom? Aí você vai sublinhar, passar uma linha embaixo da frase que está correspondendo de acordo com a cena, tá bom? Vamos à outra folhinha. Isso tudo é o que nós vamos fazer, mas aí vocês estão aprendendo ainda. Então, vamos lá. As palavras da coluna da esquerda geralmente são usadas em uma frase de comparação. Ligue as palavras ao grau de comparação que eles indicam. Quando eu falo uma frase que eu uso tão quanto, eu estou usando a igualdade. Eu estou mostrando que é a mesma coisa, são iguais. Quando eu falo mais do que, eu estou mostrando um grau de superioridade. Um é mais que o outro. E quando eu uso um grau uso menos que, eu estou usando um grau de inferioridade, certo? Então, vamos entender melhor aqui, ó. Dizemos que o adjetivo usado para comparar duas características de um mesmo ser ou comparar dois ou mais seres
está no grau comparativo. Só que o grau comparativo temos 3 tipos, que é igualdade, superioridade e inferioridade. Aqui os exemplos da igualdade. A menina é tão alta quanto o menino. Eu estou mostrando que os dois são altos. Então, eu estou comparando e igualando, né? Então, eles são iguais. Superioridade. A menina é mais alta que o menino. Então, é um grau que eu estou mostrando que a menina é mais alta. É um grau de superioridade. Inferioridade. A menina é menos alta que o menino. Então, é um grau de inferioridade. Estou mostrando que a menina é menos alta do que o menino. Certo, meus amigos? Em uma comparação, os adjetivos bom, mal, grande, pequeno se comportam de um jeito particular. Veja, mais bom, a gente não fala mais bom, a gente fala melhor. Esse time é melhor que aquele. Mais mal, também nós não pronunciamos assim, pronunciamos pior. Este livro é pior que aquele. Mais grande também nós não pronunciamos assim. Nós pronunciamos maior. Meu pé é maior que o seu. Mais pequeno também nós não pronunciamos assim. Nós pronunciamos menor. Sua bicicleta é menor que a minha. Certo, amigos? Então, para vocês entenderem bem, tá bom? Leia as frases a seguir que indicam o estado físico do personagem Narciso. Narciso estava cansado. Narciso estava muito cansado. Narciso estava cansadíssimo. Que adjetivo é usado para caracterizar o estado de Narciso? O adjetivo aí está sendo usado cansado e o cansadíssimo, né? Aqui está mostrando esses dois adjetivos. Agora nós vamos contornar as frases em que o adjetivo indica o estado de forma mais intensa, com mais força. Então vamos lá. Com mais força é esse aqui, ó. Que aqui tá falando que ele estava cansado. Aqui falou que ele estava muito cansado. E aqui falou que ele estava cansadíssimo. Então, esses dois aqui é o que mostra uma forma mais intensa, né? Com mais força. Tá bom, meus amigos? Então, vamos lá. Dizemos que o adjetivo usado para intensificar a características de um ser no grau superlativo, o grau superlativo pode ser formado por uma palavra. O passeio no sítio foi divertidíssimo. Ou por duas palavras. O passeio no sítio foi muito divertido. Certo? Então, eu estou usando aqui uma características, né, num grau superlativo, que pode ser dessas duas formas. E aqui nós vamos fazer as atividades, né? É claro que no início vocês vão ter assim um pouquinho mais de dúvida, mas a gente vai realizando bastante tarefas sobre isso e aí vocês vão tirar as dúvidas. Complete as frases com as palavras que formam os graus comparativos de acordo com a legenda: igualdade, inferioridade e superioridade. Então tá assim, ó. O amarelinho, a gente vai usar o amarelinho. Então eu vou usar um grau de superioridade. Superioridade, a tia já não falou que vai usar o mais que, porque é superioridade. Aí vocês têm que voltar lá na outra folha que vai estar mostrando lá que a gente usa mais que. Então, Augusto é mais rápido que Paulo. Aqui na letrinha B, vermelho, vou ter que usar o grau de inferioridade. É menos que. Então, vai ser Sandra é menos calma que Juliana. Já o azulzinho é o grau de igualdade, é o tão quanto, que também está lá atrás, que é o grau de igualdade, que eu estou comparando, iguais.
Jean é tão tranquilo quanto Pedro. Certo, amigos? Então, vamos lá. Nós temos aqui, escreva uma frase que compare o tamanho da maçã com o tamanho da melancia da imagem abaixo. Aí vocês vão estar fazendo uma frase onde vocês vão comparar, né, o tamanho da maçã com a melancia. Então, a gente pode mostrar que a maçã é menor do que a melancia, ou a melancia é maior do que a maçã. Aí vocês vão estar usando aí um grau, né? O grau de inferioridade ou superioridade. O de igualdade não dá porque elas têm tamanhos diferentes. Tá bom, amigos? Então, nós vamos fazer a página 66, a 67 e a 68, tá bom? E vamos também fazer uma folhinha para casa. Então, vamos lá, aquela folhinha que eu mandei na semana passada, que é do X. Vamos lá dar uma olhadinha? Então, amigos, vai ser essa folhinha aqui também para casa. De olho no som. Leia as palavras e escreva nas colunas correspondentes conforme o som do X. Então, aqui tem várias palavras. Vocês vão colocar palavrinhas com som, que tem o X tem o som de CH, o X que tem o som de S ou SS, palavrinhas que tem o X com o som de CS e palavrinhas que tem o X com o som de Z. Tá bom, meus amigos? Vamos fazer isso para casa, né, para a semana que vem. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana.